passo 3, pode ser que vocês passem imediatamente, dependendo de como vocês implementaram o passo 1, pode ser que vocês tenham que melhorar um pouco a implementação do passo 1. O que o teste 3 vai verificar? Vai verificar o critério de desempate quando a gente tem aqui dois CDRs, por exemplo, vamos supor que tanto esse CDR0 quanto esse CDR1 casam com esse DEST ADDR. Então esse DEST ADDR é considerado ser parte tanto dessa faixa de endereços IP quanto dessa faixa. Então a gente retorna next hope 0 ou a gente retorna next hope 1? Aqui nesse método aqui. Então o nosso critério de desempate tem que ser o seguinte: a gente tem que retornar o next hope correspondente ao CDR que tiver o maior valor de n. A gente chama isso aqui também de prefixo mais específico, porque ele corresponde a uma faixa de endereços IP que compreende um número menor de endereços IP do que uma outra faixa cujo n aqui do CDR, né, seja um número menor. Tá? Qual que é? Então a implementação é simples, né? É só fazer o desempate, considerando que a gente esteja fazendo o algoritmo mais bobo possível, que seria percorrer essa tabela toda aqui e verificar quando que o DEST ADDR está contido dentro de um CDR. Em vez da gente retornar imediatamente, a hora que a gente perceber que ele está contido, que ele casou, a gente vai mantendo uma variável para saber qual que foi o maior n que a gente visualizou até o momento e qual que é o next hope correspondente a ele, e retorna só no final, após percorrer tudo, né? Depois de um for, por exemplo, que percorreu essa lista toda. Aí se vocês tiverem feito implementações mais sofisticadas, aí pensem na estrutura de dados de vocês como fazer isso. Mas qual que é a justificativa para fazer isso, né? Para dar preferência para prefixos mais específicos? Então, só misturar aqui, como é um conceito simples, misturar aqui no vídeo um pouquinho de teoria. É bastante comum acontecer isso em situações, por exemplo, de portabilidade. Então, suponham aqui que eu tenho várias organizações que têm sua própria rede de computadores dentro da internet, e todas elas contratam esse provedor aqui como intermediário para chegar na internet. Então, esse provedor aqui tem uma certa rede 223.16.0/20, fatiou essa rede para dar um pedaço dela para cada um das empresas, organizações que são clientes dela. E de repente uma delas resolve fazer portabilidade, assinar esse outro provedor em vez de assinar o Fly-by-Night ISP. Só que assim como a portabilidade numérica, quando a gente manda o nosso número de telefone para outra operadora, geralmente essa organização não quer trocar de endereço IP, ela quer continuar usando esses mesmos endereços IP que ela usava antes. E daí isso ajuda a manter as tabelas de encaminhamento dos roteadores aqui da internet menores, porque em vez de eu ter uma entrada para cada uma dessas 8 organizações aqui, eu vou ter uma única entrada para as 7 que permaneceram no Fly-by-Night ISP, que vai ser essa entrada com o /20, que é menos específico, e uma outra entrada nova agora, do /23, só dessa organização 1 que migrou, que fez a portabilidade daqui para cá, dizendo que em vez de ir por esse caminho, vai vir por esse de baixo. Então aí a gente consegue facilmente dar esses, digamos assim, overrides, né, na tabela, sobrescrever a rota mais genérica, que é para os clientes que estão desde sempre aqui nesse provedor, passa só uma parte, né, que foi o cliente que fez portabilidade, para um outro caminho. Então, essa é uma das situações na qual acontece de uma rede mais específica migrar para outra rota, consegue ser resolvido mais fácil com tabelas menores por causa dessa convenção.